Ele tinha exatamente o tipo de vida que muita gente busca: dinheiro, status, influência. Ninguém contrariava. Ninguém levantava a voz. Ninguém ousava colocar ele em posição de fragilidade. E ainda assim, ele não sentia nada. Relacionamentos não funcionavam. Conexões não duravam. Tudo parecia vazio. Até que um padrão começou a aparecer. Ele só conseguia sentir alguma coisa quando era colocado para baixo, quando era confrontado, quando alguém falava com ele sem medo, sem respeito, sem filtro. Era nesses momentos que algo mudava. O corpo reagia, a atenção vinha, a sensação de estar vivo aparecia. E isso começou a se repetir. Ele provocava situações, testava limites, criava conflitos, na esperança de que alguém finalmente o enfrentasse. Mas ninguém enfrentava, porque fora dali, ele ainda era o homem que ninguém ousava contrariar. E foi exatamente por isso que ele chegou no consultório. Não porque estava sendo destruído, mas porque não conseguia funcionar em relações normais. Ele não sabia manter algo saudável. Não sabia sentir conexão sem intensidade, sem tensão, sem humilhação. E em determinado momento, ele disse uma frase que explica mais do que qualquer diagnóstico. Quando alguém me trata bem, eu não sinto nada. E é aqui que esse caso deixa de ser estranho e passa a ser psicológico. Porque em alguns casos, o problema não é o que a pessoa busca. É o que o cérebro aprendeu a reconhecer como sensação de valor. E quando isso acontece, até o sofrimento pode começar a parecer necessário. Nas primeiras sessões, ele falava de forma extremamente controlada, sem emoção, sem envolvimento, como alguém descrevendo fatos que não tinham peso. Relacionamentos passados pareciam todos iguais. Mulheres que ele dizia serem boas demais, educadas, disponíveis, mas que, segundo ele, não despertavam nada. Isso já mostrava um padrão importante. Ele não rejeitava essas relações porque eram ruins. Ele rejeitava porque eram estáveis, sem conflito, sem tensão, sem quebra. Foi então que ele começou a descrever situações específicas, momentos em que algo diferente acontecia. Uma discussão mais dura, uma mulher que não aceitava o comportamento dele, alguém que falava com ele sem cuidado. E nesses momentos, ele sentia algo. Não era exatamente prazer, mas era presença. Era como se finalmente ele estivesse ali, conectado, vivo. Isso começou a se tornar mais claro conforme ele falava. Ele provocava essas situações, interrompia, desrespeitava, testava o limite das pessoas, como se estivesse procurando exatamente aquele ponto onde alguém deixaria de ser educado com ele. Mas, na maioria das vezes, isso não acontecia, porque o contexto social dele não permitia. As pessoas ao redor evitavam confronto, e isso criava um ciclo. Ele provocava, ninguém reagia, ele sentia vazio, e começava tudo de novo. Até que um episódio específico chamou a atenção. Ele estava em um restaurante. Tratou mal um garçom, de forma deliberada, fria, como um teste. E pela primeira vez, alguém interveio. Uma mulher na mesa ao lado. Ela não pediu, ela não sugeriu, ela afirmou: levanta agora e pede desculpa para ele. Sem hesitar, sem medo. E naquele momento, algo aconteceu. Não foi o constrangimento, foi a reação interna, como se finalmente alguém tivesse quebrado o padrão. E isso marcou o início de algo mais profundo do que ele mesmo conseguia explicar.
Depois daquele episódio no restaurante, algo mudou. Não na vida dele, mas na forma como ele começou a se comportar. Ele passou a procurar esse tipo de situação. Não de forma consciente no início, mas o padrão estava claro. Ele se aproximava de mulheres que não se impressionavam com ele, que não demonstravam interesse pelo status, que não se intimidavam e, principalmente, que não tinham medo de confrontar. E pela primeira vez, ele conseguiu manter uma relação por mais tempo. Mas não era uma relação comum. Era intensa, instável, baseada em tensão constante. Ela não validava, não elogiava, não tratava ele como alguém acima. E, curiosamente, era exatamente isso que mantinha ele ali. Durante as sessões, ele começou a reconhecer isso, não como um problema imediato, mas como um padrão repetido. Ele não buscava afeto, buscava reação, buscava quebra, buscava alguém que não sustentasse a imagem que ele carregava fora dali. E foi nesse ponto que surgiu uma fala que mudou completamente o entendimento do caso. Quando alguém me coloca no meu lugar, eu sinto que existo. Essa frase não veio carregada de emoção. Veio como uma constatação. E isso é importante, porque não se tratava de gostar de sofrimento. Se tratava de reconhecer um tipo específico de estímulo como válido, como significativo, como real. Foi então que começamos a voltar para trás, para entender de onde aquilo vinha. E aos poucos, uma coisa começou a se desenhar. A forma como ele aprendeu, ainda muito cedo, o que significava receber atenção. Porque em muitos casos, o adulto não está buscando algo novo. Está repetindo exatamente aquilo que um dia funcionou. Mesmo que tenha sido doloroso, mesmo que tenha sido distorcido, mesmo que hoje esteja destruindo qualquer possibilidade de relação saudável. Se você chegou até aqui, presta atenção nisso. Nem todo padrão emocional começa no presente. Alguns começam muito antes e continuam se repetindo sem que a pessoa perceba. No caso dele, a resposta não estava nos relacionamentos. Estava na infância. Durante as sessões, ele começou a lembrar de como funcionava a dinâmica dentro de casa. A atenção não vinha de forma constante. Não vinha através de carinho. Não vinha através de reconhecimento. Ela aparecia em momentos específicos. Quando ele errava. Quando era corrigido. Quando era diminuído. Era ali que ele era visto. Era ali que ele existia. E o cérebro aprende rápido. Muito mais rápido do que a gente imagina. Ele começa a associar a atenção com aquele tipo de experiência. Mesmo que seja desconfortável. Mesmo que seja dolorosa. Porque para o cérebro, qualquer atenção ainda é melhor do que ausência. Com o tempo, isso se transforma em padrão. E na vida adulta, a pessoa não percebe que está repetindo aquilo. Ela apenas sente que certas situações funcionam, que certas interações geram mais presença, mais intensidade, mais sensação de existir, enquanto outras parecem vazias, sem graça, sem conexão. Esse é o ponto mais perigoso, porque o cérebro não está buscando felicidade. Ele está buscando familiaridade. E às vezes, o que é familiar não é saudável. Por isso ele não conseguia se manter em relações estáveis. Porque estabilidade não ativava o que ele reconhecia como conexão. Não gerava intensidade. Não gerava presença. E isso cria um ciclo difícil de quebrar. A pessoa não rejeita o que é bom. Ela simplesmente não sente. E quando não sente, volta para aquilo que, mesmo sendo destrutivo, ainda parece real. Agora pensa nisso. Quantas coisas você já sentiu que eram certas, mas, no fundo, só eram familiares?
Se esse tipo de conteúdo te faz enxergar padrões que normalmente passam despercebidos, segue o canal. Porque entender comportamento humano não é só sobre casos extremos. É sobre perceber como o cérebro pode, silenciosamente, te levar de volta exatamente para aquilo que um dia te machucou.